Fala pessoal, tô passando aqui para dizer que vou gravar um vídeo sobre o BJ Corporate e é esse vídeo que eu vou falar aqui exatamente agora e eu quero só relembrar que eu quero que você veja até o final, tá bom? E eu vou falar rapidinho, só para vocês entenderem. O BJ Corporate é um empreendimento onde nós acreditamos muito, dentro do Viva Park. E eu quero só contar um pouquinho da nossa história no Viva Park para que você entenda. Depois eu entro nos pontos que eu quero citar, certo? Só entender que dentro do Viva Park nós temos clientes que no ano de 2020 acreditaram muito na ideia e compraram terrenos lá. E dentro desses terrenos, eu lembro que Deus me deu muito fácil a visão sobre dizendo aí, lá vai valorizar muito. Por quê? Porque é produto restrito, não tem muitos mais sendo produzidos. E sempre que os primeiros são produzidos, eles criam muito valor. Depois, claro, veio mais condomínios, veio mais loteamentos, tá vindo mais bairros planejados, mas vejo que o Viva Park já é uma realidade. E sempre que é a realidade primeiro, tem um ticket de valorização maior, certo? Aí o que eu falo para vocês? Falo em olhar para o produto como uma visão, porque é o que a gente viu lá em 2020. Clientes que compraram 400 mil lotes e hoje estão revendendo 1.200.000, 1.300.000, algo assim. E aqui também eu quero dizer para vocês que nós também temos, com certeza absoluta, a intenção de estar dentro do BJ. Nós como empresa, a Sante Mob como empresa vai estar dentro do BJ. Então veja que é algo que eu não estou vendendo para ninguém, estou passando uma visão que nós vamos adquirir. E é isso que eu quero que você entenda, essa visão que eu vou passar no vídeo. Eu quero que você veja o vídeo até o final para entender sobre o que é que nós posicionamos. E eu acredito muito que esse aqui é o ano de 2025, o lançamento do ano de 2025 é o BJ Corporate. Quem quer realmente, de fato, fazer um pouco diferente, tem que investir no BJ Corporate. E eu vou falar isso ao longo desse vídeo, tá? Então fique conosco que eu vou começar esse vídeo falando alguns motivos. Então, primeiro de tudo, eu quero falar que hoje na nossa região falta empreendimento corporativo. É isso mesmo. Hoje na nossa região, se nós analisar e entender um corporativo de um grande potencial, que entrega serviços junto, que entrega todo um serviço de realidade de um corporativo, nível São Paulo, hoje a nossa região falta e falta muito, tá? E por que falta muito? Porque sempre todo mundo focou muito em residencial. Como todo mundo foca muito em residencial e a gente tem uma procura aqui no litoral de Santa Catarina, que é, sim, falar sobre a segunda moradia, onde quem gosta de vir passar férias, e o produto sempre deu muito certo, então a turma acabou não olhando muito pro corporativo, pro comercial. E quando a gente olha pro corporativo, comercial, a gente está falando de algo bem específico. A gente está falando de algo que tem muitas empresas que estão nascendo aqui, tem muitas empresas que estão vindo para cá e tem muitas empresas que já estão aqui há muito mais tempo, não nasceram, mas já estão aqui há muito mais tempo e hoje sempre procuram um lugar para se instalar. E muitas das vezes não acham um serviço adequado. E eu vou falar para vocês um exemplo que nós tivemos aqui dentro da própria Sante, tá? Então, eu estou falando aqui de um corporativo, de um empreendimento corporativo, onde ele é misto. Ele é metade residencial, metade corporativo, com dois acessos separados. Mas nesse corporativo que eu falo aqui agora, nesse momento, nós temos duas salas comerciais aqui, a 903 e a 904. E quando nós viemos fazer a primeira reserva da sala 904, eu lembro muito bem que foi uma reunião rápida, a gente olhou a sala, definiu o lugar e disse, não, esse prédio nos atende. Agora vamos lá, vamos ver o que tem de estrutura. Nós não tínhamos nada de estrutura no prédio, só tínhamos o quê? Uma recepção. E nada mais. Então nós só tínhamos uma recepção num corporativo e nada mais. Era isso que nós tínhamos. Tá bom, mesmo assim nós dissemos ok, dá para encarar. E nós olhamos uma sala, a sala 1104. E quando nós estávamos olhando, o proprietário nos falou assim, ó, acelerem, porque tem alguém que já olhou essa sala 1104 e quando dá 1104 como dá a resposta hoje. E eu falei assim, papo de vendedor, né? Papo de quem quer alugar rápido. Mas ok, vamos descer fazer uma reunião, a gente dá a resposta ainda hoje. A gente desceu, fez uma reunião lá nos sócios, lá embaixo, tinha uma entrada aqui no Boulevard, a gente fez a reunião no Boulevard, e aí nós decidimos que nós íamos ficar. Então de 2h30, 3 a gente bateu algumas coisas em alguns ponteiros, então tá, beleza, essa sala aqui mesmo. A gente tinha dado uma olhada em algumas outras, né? E nenhuma agradava, assim, né? Aí chegou o ponto que nós entendemos que tínhamos que falar com o proprietário da sala. Quando a gente subiu para falar com o proprietário da sala, depois de 2h30, 3, aconteceu que o quê? Eles já tinham alugado a sala comercial, a 1104 de fato. E falou, olha só, eu falei para você que estava indo para contrato. Então, o que eu quero falar para vocês com essa história? Eu quero falar que existe muita demanda para comercial aqui na região. E nós olharmos os últimos comerciais que fizeram total diferença aqui na região, nós vamos ter um em Florianópolis, tem dois prédios comerciais que eu considero referência, que são em Florianópolis, que está basicamente 70 km daqui, e outro na Praia Brava.
que está basicamente 30 quilômetros daqui. Então, ou seja, eu tenho uma região de grande exploração para comercial que será lançado. Tem algumas outras empresas no comercial? Tem, mas assim, eu estou falando com estrutura de comercial. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois ao decorrer do vídeo. Então, o que eu quero falar para vocês aqui na região nossa, está faltando muito salas comerciais. Não é só salas comerciais, é um empreendimento comercial, é um corporate que a gente chama, né? Corporativo. Esse empreendimento corporate que falta aqui na região é justamente para atender o público que gosta de ter serviços comerciais junto no empreendimento. E eu vou falar um pouquinho mais depois como que foi sobre isso, tá? Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tanto imagina que a gente está falando de um produto que tem demanda, muita demanda, e dentro de um bairro chamado Viva Parque, que ele vai estar colado com o Colégio Bom Jesus. Então, o terreno que vai ser idealizado esse empreendimento que se chama BJ Corporate, que já diz o nome BJ Corporate justamente por causa do Bom Jesus, está colado com o Bom Jesus, né? O empreendimento que está colado ao Colégio Bom Jesus, o BJ Corporate, ele é um empreendimento dentro do Viva Parque, um dos melhores bairros hoje do país para se morar, aonde todos, ou se não todos, 90% de quem compra lá, compra pensando em moradia. Dificilmente depois ele quer revender, até quando ele quer revender ele tem uma liquidez boa, mas assim, a grande maioria está comprando para moradia. São hoje mais de 150 casas em construção só no Viva Parque. E a grande maioria que compra para moradia são profissionais liberais, são profissionais, como exemplo, médico, advogado, que já atua aqui na região, próprio dentista, a gente tem cliente lá, enfim, que já atuam aqui na região e querem ter um conforto de poder levar o seu filho para a escola, morar tudo no mesmo bairro e fazer tudo isso muito rápido. E o Viva Parque foi criado para isso. Se você não conhece muito do Viva Parque, depois você pode me chamar aqui que eu te envio um vídeo exemplificando, um vídeo de 7 minutos exemplificando o que é o Viva Parque. É incrível, é muito incrível, tá? Beleza, dito isso, a gente olha para um bairro que está buscando muita moradia. Então tu imagina você poder morar no bairro, poder levar teu filho para a escola do Bom Jesus e também poder ter a sua sala comercial ao lado. Você está me entendendo? E eu falo assim, é para diversos ramos, é para diversos profissionais. Eu falo, como eu falei antes, citei, tanto advogado, médico, dentista, contador, corretor de imóveis, imobiliárias, serve para todos os nichos que você possa imaginar. Quem tem escritório aéreo, estética e beleza, que está muito em alta hoje, né? Estética e beleza está altíssimo. Então, tudo isso ele serve para contemplar e locar essas salas comerciais, certo? E eu nem estou falando das grandes instituições que já estão olhando para a nossa região. Vou te dar exemplo, para você ter ideia hoje. Nós temos uma empresa aqui em Balneário Camboriú, que se chama EQI, que é investimentos, e para te ter ideia, ela está dentro de um shopping, ela alugou um andar de um shopping, porque ela, com certeza, ela viu que ela precisava de uma demanda muito grande comercial e não tinha nenhum lugar que suportava isso para ela. Então, esse empreendimento específico do BJ, ele vem justamente para resolver essa dor de grandes operações que querem estar na região, mas que hoje não acham estrutura. Então não acha uma laje corporativa de 1.000 metros quadrados para instalar a empresa, não acha uma laje corporativa de 500 metros quadrados, 550 metros quadrados para instalar a empresa. Então aqui eles vão poder usufruir disso. E a gente está olhando para essa demanda também, certo? Então beleza, então a gente tem um público muito grande que vai buscar essas salas comerciais, isso é fato. De tanto que é algo que nós temos essa demanda, e nós temos essa dor, e nós somos do mercado imobiliário. Então tu imagina o quanto quem não vai ter essa dor, certo? Beleza, falei do Viva Parque, falei que é algo incrível, é algo que vai ter muita demanda só pelo público local do Viva Parque, mas também por essas grandes empresas que hoje não tem um grande empreendimento corporativo para ficar. Beleza, aí eu entro especificamente para o projeto, tá? O projeto, ele vem bem diferenciado, tá, turma? Mas bem diferenciado mesmo. Então vou dar exemplo, hoje também um grande pênalti que nós temos aqui na região é você não ter espaços para um auditório de 100, 200, 300 pessoas. Sempre você fica muito limitado. Então esse empreendimento, ele vai contar com 2 auditórios. Um no térreo, porque no térreo, ele é bem legal, ele é no térreo e ele é separado da entrada de quem acessa o corporate. Ou seja, eu tenho um auditório com uma entrada separada
e a entrada do corporate separada. Para quê? Para quando eu tenho um evento de 200 pessoas, não dê aquela oxigenação de público tudo no mesmo momento, né? Todo mundo querendo acessar o empreendimento, vou dar exemplo, 1h30 começa a palestra, 1h30 tem gente chegando para salas comerciais e 1h30 tem gente querendo acessar, que são 200 pessoas querendo acessar o mesmo horário. Então tem uma entrada separada só para o auditório. Isso ajuda demais, isso é um plus gigantesco, tá? Então a gente já sanou uma dor que é convencional aqui na região, que são ter 2 auditórios, um nesse andar e outro no 32º andar, que vai ser incrível também, é para 300 pessoas, ele tem um compartimento de 200, depois você pode abrir mais 100 lugares e pode transformar ele inteiro para 300 pessoas. Incrível, tá? Depois, o que mais que a gente tem? Além das salas comerciais e lajes grandes, né, que a gente pode trazer grandes incorporações, a gente tem diversos elevadores, então são 7 elevadores só voltado para todas as salas comerciais, que é o que acontece hoje no meu prédio, que a gente tem uma demanda gigante, tem horário de pico, que bate ali em torno de meio-dia, eu dou 1h30, depois das 6, né, e o da entrada, que é às 8, primeiro horário da manhã. Quando a gente tem todo esse horário de pico, congestiona todos os elevadores. Então tem vezes que passa ali, são 3 elevadores aqui no prédio, tá? E então passa ali e você olha ali e diz, nossa senhora, tu fica 10, 15 minutos esperando o elevador poder subir, descer e poder pegar você no teu andar, sem pelo menos ter um espaço para você, né? Então tu imagina, é óbvio, uma questão óbvia que precisa muitos elevadores e muito serviço para isso. Isso aqui é uma dor que é resolvida aqui no BJ Corporate, tá? Outra dor que a gente olha com muito carinho e olha e diz assim, nossa, vai ser incrível, é o serviço que ele vai prestar. Por que o serviço que ele vai prestar? No 13º andar, ele vai ter uma laje, que é uma laje basicamente de 1.000 metros quadrados, que metade dessa laje, basicamente, ela é descoberta. E ela é um espaço como se fosse um espaço de descompressão. Com muito verde lá em cima, que é o projeto Viva Park, que diz muito sobre isso, né? Então, muito verde, muita coisa bacana. E esse modelo do BJ Corporate, que é dos 500 metros, basicamente, de laje aberta, inclui junto um restaurante. E esse restaurante ele serve justamente para prestar serviço dentro do empreendimento. Então, veja só, um restaurante de alto nível, aqui, nesse andar, onde ele vai prestar muito serviço. Então, eu estou com o meu cliente lá na sala comercial, lá no meu escritório, ou, enfim, e eu preciso, sei lá, de 2 cafés, um cappuccino, ou um açaí, ou preciso de uma tábua de frios, ou preciso de salgados, enfim. Eu ligo lá para o restaurante que está no 13º andar e ele leva para mim. Assim como também eu vou atender um cliente 5 horas da tarde e eu digo, cara, vem 5 horas da tarde porque depois a gente já toca e janta junto aqui no restaurante. A gente vai, toca, faz um happy hour e a janta junto no restaurante e tá tudo liberado, tudo no mesmo espaço, sabe? Então, além do restaurante, existe essa área de descompressão, que é a área para quem trabalha com criatividade, escritório de arquitetura, engenharia, que precisa estar focado nisso. Às vezes está sobrecarregado e só precisa fazer aquela descompressão. Então ele desce para a descompressão, vai lá, dá um pause, recarrega a energia, sobe, trabalha e produz, certo? Então essa é a visão também dessa laje, tá? Dito isso, esse espaço aberto, a gente vai para o espaço fechado. Espaço fechado, nós teremos mais basicamente 500 metros, onde ali, sim, são divididos entre diversas salas de reuniões. Não só isso, uma sala de podcast. Então pensa que você tem uma sala de podcast dentro do teu empreendimento para você poder gerar conteúdo, se posicionar, ficar grande na parada, entendeu? Então é algo bacana que eu não lembro de ninguém ter pensado nisso antes. Aqui, pelo menos aqui na região não tem, eu não vi isso. Eu não vi, Ricardo não viu, pode ser que tenha e eu não vi ainda, certo? Mas, então isso aqui dá um plus gigante. E outras salas de reuniões, por que salas de reuniões? Então imagina que eu sou um advogado, eu trabalho na parte jurídica e o meu escritório é somente eu, Ricardo, tá? Tô lá, só que eu vou ter uma reunião com uma empresa, que a empresa ela precisa, vai trazer a turma do jurídico da empresa e mais, sei lá, mais 3 consultores e o CEO, vão vir 4, 5. Aí, esses 4 ou 5 eu não consigo acomodar no meu escritório. Então o que eu faço? Se eu tenho uma sala de 26 metros quadrados, é só a minha sala. Eu marco de uma dessas salas de reuniões. Marco com antecedência, faço uma reunião e depois, obviamente, libero, que pode ter mais gente que queira usar. Então são diversas salas de reuniões, umas maiores e outras menores. Mas isso ajuda demais, tá? Tô te falando porque eu coloco tudo isso que eu tô falando na prática nossa aqui. Aqui, às vezes, nós estamos com as 2 salas de reuniões ocupadas. E quando eu tô com as 2 salas de reuniões, eu falo, nossa, eu precisava atender esse cara em algum lugar. E aí, o que eu faço? Onde é que eu levo ele? Eu tenho que levar na minha sala, que é uma sala 1+2. E às vezes não é confortável para você receber uma pessoa. Então, se tivesse esse serviço aqui, com certeza eu seria uma pessoa que usaria muito e ficaria muito feliz, elogiaria muito mais, certo? Outro ponto diferencial bastante que a gente tem lá, que daí, completando tudo isso, a gente vai para um outro nível, tá? Que é um nível que a gente tem um L ponto homologado para pouso noturno e diurno. Ou seja, você
trabalha com o empresário AAA. Você consegue trabalhar com AAA. Por que você consegue? Porque quando você está lá com L ponto homologado, com pouso noturno de Unity, você pode aceitar qualquer aeronave até X toneladas, que vai ser a descrição, que essa descrição depois a gente pode passar para vocês. Enfim, mas o que eu quero dizer para vocês em relação a isso? Imagina que anexo a esse digamos anexo a L ponto. Por que anexo a L ponto? Porque do L ponto você vai poder acessar o comercial, assim como também você vai poder acessar um restaurante que vai ter abaixo do L ponto. E esse restaurante, esse é um restaurante que a gente quer trazer bandeira internacional, é um restaurante que a gente quer trazer um design, não só design, mas uma comida de um chefe, número mais restrito de mesas, algo mais AAA. Então imagina que você pode receber o teu cliente AAA, fazer uma reunião com ele no restaurante mais privado, uma boa gastronomia, algo bacana, e no 32º andar, ou seja, uma vista maravilhosa da cidade inteira, né? Então é algo que realmente vale a pena você pensar e entender todos esses diferenciais, o porquê que você tem que estar instalado lá no BJ Corporate, ou porquê que você deve investir no BJ Corporate, porquê que você deve estar dentro lá com uma moeda lá dentro, certo? Fora isso, turma, eu queria também falar sobre um pouco, que isso aqui eu acredito muito, tá? Eu acredito muito, sobre o status do empreendimento. Por quê? Isso aqui aconteceu muito em São Paulo, eu estudei um pouquinho no mercado corporativo agora, eu fui lá e entendi que tem um empreendimento chamado E-Tower na Vila Olímpia, que ele foi entregue em meados de 2007. E esse empreendimento chamado E-Tower na Vila Olímpia, ele tem algo muito bacana, que ele posicionou tão bem e ele tem muitos serviços, como esse que eu estou prestando para vocês aqui. Restaurante de qualidade, gastronomia, tudo envolvido, tem muito biofilia no empreendimento, que também no Viva Park vai ter, aqui no BJ vai ter. Então, quando a gente olha para aquele empreendimento, lá separou o status de alguns profissionais, certo? Então, o grande profissional, ele gosta de encher o peito e falar, não, o meu consultório, meu escritório, você vai ser atendido por mim lá no Tower, na Vila Olímpia, sabe? Então ele levou a régua, isso lá em 2007. Agora, claro, depois foi lançado uma onda de corporativos, né? Mas ele levou a régua, foi o primeiro e até hoje ele é muito conhecido e a demanda é muito grande para estar lá. Então hoje eu vejo que é muito concorrido a vaga de locação da laje lá, certo? Então é algo que eu quero trazer para você refletir e para que você tenha essa visão, para que você tenha essa ideia, tá? Fora tudo isso, eu quero falar alguns diferenciais quando a gente se torna para nós olharmos como investidor. Diferente como você vai comprar, mas a gente sempre tem que olhar esse ativo como um bem de investimento. O mercado imobiliário é assim, você sempre precisa olhar o ativo como um bem de investimento. Quando eu olho esse bem de investimento, eu quero fazer um comparativo entre locação residencial e locação comercial. Vou te dar exemplo. Essas salas que a gente está aqui, eu sempre peguei elas do zero. Então, desde o papel de parede, revestimento de parede, que a gente botou muito MDF, todas as paredes são fechadas, móveis soltos, tudo isso, piso, eu fiz do jeito que nós queríamos. E obviamente, nós não vamos sair daqui tão cedo. Então veja, já estou 5 anos aqui, a gente, felizmente, e isso a grande maioria é assim, nós não temos um dia de atraso de aluguel, ou seja, o proprietário ele fica muito tranquilo e ele consegue uma previsibilidade muito maior de retorno, né? Por quê? Porque uma empresa ela não vai vir aqui instalar uma grande estrutura, mexer em tudo para sair daqui 30 dias, para sair daqui 1 ano. Não é assim que funciona no mercado de locação de empresas, né? A não ser, claro, que a estrutura ficou pequena, já não tem mais para onde crescer, eu preciso crescer muito. Mas vou dar exemplo, nós vamos crescer, nós vamos comprar lá no BJ Corp, a gente com certeza vai instalar. E aí o que eu quero falar para vocês, essa estrutura permanece, lá é só o nosso crescimento. Para lá eu jogo todo o meu time que está crescendo, certo? Então veja que a empresa sempre ela olha com carinho para o lugar que ela está, porque é normal. Aí, claro, bater o cálculo para ela, obviamente, e ela dá essa sequência, né? Então, o que eu quero falar para vocês, a diferença entre você locar para um residencial e para um comercial tem muito. Quando você foca em locação para residencial, no long stay, que é longo prazo, dificilmente você vai achar um contrato aí que vai cobrir mais de 36 meses, né? Então eu quero falar o que para ti? Quando você pega uma grande instituição, que você vai alocar uma laje inteira, um BTG, uma XP da vida, um financeiro, ou uma grande empresa de engenharia, eles sempre vão olhar um contrato de médio e longo prazo, porque a movimentação deles para 550, para 1.000 metros de laje, eles têm que fazer uma movimentação e uma energia bem grande. Então eles olham para isso e olham sempre a médio e longo prazo. Eles sempre vão olhar por uma estruturação dentro do empreendimento que eles estão por longo prazo. E isso, para quem está alocando, é a melhor
é a melhor coisa, porque você não tem dor de cabeça, a manutenção do imóvel é por conta, vou dar exemplo aqui, as máquinas, a pintura, tudo interno da sala, nós temos que fazer manutenção. No residencial também mas quantas vezes de fato o inquilino do residencial faz? Quantos testemunhos a gente tem aqui dentro da turma que entra aqui, que entra do residencial e depois de 36 meses a gente olha e o apartamento está destruído. A gente teve um testemunho agora há pouco de uma locação de 8 meses apenas. 8 meses o apartamento ficou acabado, nós não conseguimos, sabe? Então o que eu quero falar para ti? Vale a pena você olhar para o corporativo. Mais uma vez aqui, eu não estou querendo vender nada para ninguém, a nossa intenção é só passar a visão que nós estamos entendendo sobre o BJ Corpore, é isso que nós estamos querendo passar, é a visão que nós estamos entendendo sobre o BJ Corpore e o porquê que ele veio para fazer um divisor de águas. E aí eu quero só finalizar o vídeo falando para você que nós estamos num momento muito bom. Se por acaso você viu esse vídeo inteiro, quer deixar um comentário aqui ou quer entender um pouco mais, é só nos chamar aqui no link dos comentários, ou vou deixar até um link de descrição que cai direto no WhatsApp, que a gente pode atender você. Eu ou alguém do time vai estar atendendo você. Vai estar mostrando tudo sobre o BJ. E é um momento ainda que não foi lançado. É um momento que a gente deve, hoje eu estou falando exatamente do dia 23, esse vídeo eu estou gravando no dia 23 de junho. Nós vamos abrir as reservas para ele através de um Pix no dia 11 de julho. 11 de julho é a nossa reserva. Então, 11 de julho a gente abre e você vai fazer um Pix no horário que nós determinar. Ele vai ficar em linha de escalonado. Os primeiros que fizerem os Pix escolhem as primeiras salas. Tem a diferença das primeiras salas. E aí dentro disso, nós vamos estar olhando para quê? Para estar atendendo antes desse tempo com você, para que você possa fazer essa aquisição. Nós vamos ter salas partindo, isso aqui é uma estimativa, não tem isso aqui, não é oficial ainda, tá? Grava bem isso, não é oficial. Mas a gente tem uma estimativa aí que vão ter salas partindo de 590 mil, aí até o espaço que for o tamanho das salas, conforme vai aumentando o teu metro quadrado, certo? Então isso é uma coisa bacana, é uma coisa que a gente acredita muito e que a gente quer ter você como investidor, que a gente quer pelo menos te passar essa visão que nós estamos enxergando sobre o BJ, certo? Sobre a região, sobre o que está precisando, sobre essa demanda. E eu creio muito que vai ser algo extremamente diferenciado na região e na cidade. Principalmente porque eu conheço muitos projetos do Viva Parque, né? Então acho que isso vale a pena eu ressaltar aqui, é legal falar. Nós estamos no projeto desde que lançou o projeto, então lá atrás muita gente desconfiava do projeto, nos chamava de louco por acreditar tanto no projeto, mas aí o louco, que aqui acreditou muito no projeto, ele vale a pena ressaltar para vocês que quem comprou terreno conosco lá em 2020, outubro de 2020, quase 2021, a 400 mil, hoje ele está um pouco mais de 1 milhão e 300, 1 milhão e 400. Então, veja só, teve uma valorização bem significativa. Então, o louco lá atrás, acreditem, eu tive uma visão, essa visão eu tive lá atrás. E agora eu estou querendo trazer essa visão de novo para o BJ. Estou querendo trazer essa visão de novo para que tu entenda o que nós estamos falando. Essa visão do BJ para mim é muito clara. É pouco produto para uma região que tem muita procura. E quando a gente olha para um produto mais específico ainda, que a gente olha para salas comerciais, aí sim a gente olha para algo que vai ser fora da curva. Então eu acredito demais nesse projeto, tanto que nós estamos lá dentro, como eu falei antes no vídeo. Então fica aqui, nosso convite para você conhecer um pouco mais, falei bastante aqui, mas a gente já tem algumas coisas materiais que a gente pode começar a apresentar para você, só nós marcar algumas reuniões e a gente pode apresentar via reunião, tá bom? Agradeço demais que você possa compartilhar esse vídeo, que você possa enviar para algum amigo que você entenda sobre o mercado de salas comerciais. A gente está aqui para também poder responder e ajudar em todas as dúvidas, tá bom? Até o próximo, tamo junto e vamos para cima!